Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Todo mundo que tá entrando aí. Oi, Daniel, tudo bem? E aí, Dre, beleza? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, e você tá me ouvindo? Alto e claro. Ai, meu Deus, tá caindo esse negócio de hoje. Você tá em Boa casa hoje? noite, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Ou você tá na Hoje eu tô em casa. Repropet? Ah, tá. Não, hoje eu consegui voltar. Ah, que bom. Já desligou os celulares. E aí, galera, todo mundo entrando? Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, Dani, acho que era bom a gente fazer igual da outra vez. Eu não sei se tem muita gente nova aí, o pessoal já viu, chegou a ver a primeira. Eu vi um pessoal entrando aqui que tava na primeira vez, né? Mas acho que provavelmente deve ter gente nova também, né? Não sei. É, para quem tá chegando agora, essa live é meio que uma continuação da primeira que a gente fez. A gente Mas falou você... bastante de mitos e verdades, né, na primeira. E fala, Daniel. Não, eu ia falar pra gente dar um tempinho só. Não sei. Então, por isso que eu tô Ah, falando só isso para dar tempo do pessoal chegar. Porque então na primeira live que a gente fez, a gente falou bastante sobre mitos e verdades, os mais, né, que todo mundo fala, os mais comuns. E a gente tinha feito uma lista, né, de mitos que as pessoas perguntaram pra gente, só que no fim não deu tempo de falar tudo. Por isso que pediram pra gente fazer essa segunda live, que seria mais ou menos a continuação da primeira. Então, a primeira live eu não sabia como salvava. Então, ficou só 24 horas. Eu não consegui salvar para deixar disponível no YouTube depois. Aparentemente, agora, eu acho que agora eu aprendi. Então, se der certo, a gente vai deixar salva a primeira e a primeira não, a primeira já foi. A primeira live foi salva, ficou 24 horas e sei lá onde ela foi parar, acho que some, né, do Instagram. dissolve, Agora, Deus. essa não sei, deviam deixar, né, armazenado. A segunda agora a gente vai tentar deixar salvo por mais tempo, tá bom, gente? Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Andressa Dalmaso, né? Sou médica veterinária, fiz mestrado e doutorado em reprodução animal. Trabalho com cães há mais ou menos, vai fazer 12 anos, com essa parte de reprodução canina. Estou aqui com o Daniel, que é professor. Dani, fala um pouco de você aí, um pouco. Para quem ainda não nos conhece, né? É Acho que a maioria verdade. já deve conhecer. Bom, meu nome é Daniel Angrimani, eu sou médico veterinário, me formei faz uns 10 anos, mais ou menos, e desde que eu me formei eu trabalho com reprodução, mais focado com reprodução de pequenos animais. Fiz mestrado e doutorado junto com a Andressa na USP, né, tenho pós-doutorado e atualmente eu sou professor. Exatamente isso. Então, foi, acho que é o tempo do pessoal entrar, né? Já que está entrando, a gente vai começando, que senão esse Instagram ele come o nosso tempo, né? E deixa eu até colocar aqui para ver quanto tempo que a gente tem. Daniel Veterinário são Então, os gente, melhores veterinários, tá, Daniel? É isso aí, tamo junto. esse tinha que ser o Daniel para falar isso, né, Daniel Lucas? Eu não sei, né? Essa é a nossa segunda live aqui, então eu não sei como é que faz aquele Paranauê de deixar fixo o tema. Mitos e verdades, reprodução. Canina, alguém sabe me dizer isso? Bom, não. Não. Fixar comentário. Achei. Desculpa aí, gente. Pronto.
Então, a live é sobre mitos e verdades na reprodução canina, tá? Então, o que a gente vai fazer? Igual a gente fez na primeira. Quem estava aí na primeira, viu que a gente, né, abriu uma caixa de perguntas e o pessoal foi perguntando pra gente e a gente, né, foi respondendo na sequência. Sobraram várias e eu abri uma nova caixa. Então, tem mais perguntas aí. Vamos, eu consegui fixar, tá fixo agora. Aprendi, tá vendo? A gente vai ficando, vai aprendendo. A cada live vai aprendendo uma coisa. Então, assim, vamos começar com as nossas perguntas, Dani? Vamos. A gente vai fazer carimbo. Perguntaram pra gente. Faltou fazer um carimbo, me diz a verdade. Vamos para a primeira pergunta, então. Perguntaram o seguinte. Perguntaram, não, afirmaram, né? Se é mito ou verdade. A cadela deve cruzar pelo menos uma vez antes de castrar. Mito! Gente, isso é mito, né? Não tem muita razão. Não tem muita razão da gente falar que isso é verdade. Porque assim, a cadela, né, independente, ela vai entrar no cio, ela vai, né, ter toda a fisiologia dela, independente de se vai acasalar ou não. Então, assim, não necessariamente precisa cruzar uma vez para castrar. Ela vai se desenvolver normalmente, né? Mesmo entrando no cio, normalmente não precisa se reproduzir para poder castrar. Né, Dani? O que você acha? Não, assim, eu não sei de onde vem esse mito, né? Acho que talvez as pessoas confundem um pouco com aquela história de castrar cachorro antes do primeiro cio, né? Então, assim, se você tem uma cadela que ela não é reprodutora, você pode castrar ela antes do primeiro cio, né? Ou após o primeiro cio. Se você castrar antes do primeiro cio, você vai ter uma maior chance de reduzir tumor de mama, né? Tem é, certos benefícios de castrar cachorro antes do primeiro cio. Aí eu acho que, na verdade, daí que vem esse mito de pensar de que a cachorra tem que reproduzir para daí castrar. Mas, na verdade, não. Né? Não tem nenhuma relação. Você pode castrar cachorros do primeiro cio, a chance de tumor de mama vai cair muito. Ou você pode castrar após o segundo, ou após o primeiro cio, né? Entre o primeiro e o segundo, que a chance ainda é pequena de ter tumor mamário, né? Então, é mais ou menos isso, mas não tem nada a ver com deixar a cadela gestante ou não gestante, não. Como a gente disse na semana passada, né, acho que era legal a gente retomar isso aí, que a gente conversou sobre isso. Na verdade, a gente não indica a cadela cruzar no primeiro cio. A gente pede para a cadela, né, pular um cio, né? Uhum. Sim. A gente falou bastante disso semana passada, né? Sim, a nossa live da semana passada foram os auges dos mitos, né? Foi, foi. Os mitos mais comuns. Então, a gente falou bastante sobre isso. Só que, assim, o que a gente sabe, né? O que os estudos mostram é que castrar antes do primeiro cio reduz muito mesmo a quantidade a porcentagem de tumor de mama. Peraí, estou mandando afastar um pouquinho da câmera. Reduz muito mesmo essa porcentagem de tumor de mama, mas assim, não é muito legal, né? A gente tem visto vários estudos, até depois vai virar uma live sobre isso, dos pós e contras da castração pediátrica, né, que falam hoje em dia, que castra muito jovenzinho os filhotes. E acabam tendo várias consequências, né? Tem vários estudos agora mostrando que a castração não deve ser, assim, algo Tão precoce. 100%, né? Uma coisa tão precoce, tão disseminada assim para todos os cães serem castrados. Então, tem que ser muito bem avaliado, muito bem estudado a castração, né? Já tem vários estudos mostrando sobre isso. A gente até vai fazer uma live, né, Giovana, Liege, a gente está preparando uma live sobre isso também. A gente falar dos prós e contras. Afasta mais um pouquinho. Gente, vocês querem que eu vá para... Vocês vão me ouvir? A gente tá ouvindo bem. Não, tô mandando eu afastar. Sou eu que tenho que afastar mais? Mais? Afastar Não, acho que mais? assim tá bom, meu.
Então você vai cair ali da janela. Então, assim, a gente tem que, né, tem que pensar caso a caso. Não tem mais essa coisa de 100% do tem que castrar, né? A gente tem que avaliar em relação a isso mesmo. Tá? Mas isso de castrar, tem que cruzar pelo menos uma vez antes de castrar, isso é mito. Não, não necessariamente a cadela precisa acasalar para ser castrada. É isso aí. Eu me perco com os textos, Não, eles estão mas eu falando acho que é. que, tipo, agora tá bom porque você tá afastada, tá aparecendo seu rosto e o áudio tá melhor. Foi isso que eu entendi. Ah, então tá bom. Então, beleza, já desmistificamos um. Então, vamos para a segunda. Vamos. Perguntaram se não é. Falaram que não é recomendado que cadelas muito pequenas se reproduzam. Nossa. Se a gente, isso daí, gente, é assim, né? É bem relativo. Porque, por exemplo, se a gente for ver, tem algumas raças que elas são micros, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, Chihuahua é uma raça que não poderia existir. Spitz alemão anão é uma raça que não poderia existir, né? Se a gente for pensar em relação a isso, o que tem que ser, o que é recomendado, na verdade, é que seja feito um acompanhamento da gestação, né? Para a gente ver se como que estão os filhotes, como que estão, se tem passagem, né? Se a gente for pensar num parto normal, se teria passagem. O ideal é fazer realmente um acompanhamento dessa gestação, independente do tamanho da cadela. Né? Então, assim, isso de cadelas muito pequenas que se reproduzam, não, essas cadelas não podem se reproduzir, isso é um mito, né? Não, até alguém escreveu aí, se fosse pensar desse jeito, o rato não teria filhote, né? Mais ou menos isso, né? Por que que a cadela pequena não poderia reproduzir? Eu não entendi até esse mito, né? Se ela estiver cruzando com um indivíduo da mesma raça, né? Assim, se a gente parar pra pensar bem, né? Tudo certo, não tem problema, né? Ela é com aquele fenótipo e é isso, né? O cadela só é um pouquinho menor que as outras, né? Eu não vejo problema também, isso daí é um mito. Sim, eu acho que o que tem que fazer feito é realmente um acompanhamento dessa gestação, independente do tamanho da cadela. Né? Isso que é o mais importante. Isso assim, tipo, mudou a veterinária, né? Se a gente for pensar, putz, quando eu tava na faculdade, há uns 15 anos atrás, ninguém falava sobre pré-natal em cadela, né? Ai, tem que realizar pré-natal? Claro que tem que realizar pré-natal, né? Então, hoje em dia, você tem que fazer o acompanhamento da cadela, ultrassonográfico. Na hora que ela for cruzar, tem que fazer o acompanhamento pra gente conseguir tentar detectar primeira lâmina de diestro, ter uma noção relativa do parto, fazer ultrassom, né? A partir dos 30 dias, tentar aferir a viabilidade desses filhotes, né? Desses fetos. Por que não, no final da gestação, realizar, por exemplo, um raio-x, dependendo da raça, para a gente conseguir ver o número de filhotes e se tem e utilizar a pelvimetria, né, para conseguir você ver se o filhote vai ter passagem ou não vai ter passagem pela pelve da mãe, né, por assim dizer. Então, assim, a gente faz pré-natal hoje em dia, né? Então, quando eu estava trabalhando, né, entrou os residentes aqui, eles podem afirmar, a gente fazia um acompanhamento a cada 30 dias, né, da cadela quando ela estava gestante. Então, vinha, terminava a inseminação, 30 dias depois fazia acompanhamento e acompanhava muito perto da hora do parto. Então, acho que tudo isso é muito interessante. A cadela é pequena? A cadela é pequena. Ah, e tem maior chance de ter distocia? Depende da raça. Pensei numa raça que tem predisposição à distocia. Pequinês, né? Pequinês está voltando agora, né? Tá tendo bastante pequinês hoje em dia. Ah, então o que que eu faço com o pequinês? Então o pequinês já tá, né, com um risco, né? Tem um risco de ter distocia. Vamos acompanhar, vamos fazer pré-natal, vamos ficar em cima dessa cadela, né? Vamos ser mais responsável. Essa é a verdade, né? Essa é a minha Sim, opinião, eu na acho que real. isso em todas as raças, né? A gente faz aqui também, a partir do momento que a gente fez a inseminação, a gente faz esse acompanhamento obstétrico também, né? Então, assim, a gente faz todo esse acompanhamento de fez o ultrassom, está gestante,
A gente vai fazer, vai passar com a doutora Liege também, que é a nossa obstetra, vai fazer todo o acompanhamento dessa gestação, vai ver né, o que precisa, se precisa entrar com algum suplemento ou não, né, faz todo esse acompanhamento gestacional até a hora do parto, o parto é acompanhado. Então, hoje em dia, não tem mais essa história de deixar a natureza agir, né? Deixar a cachorra se vira, né? É uma coisa que nasce sozinho, ela tem instinto, né? Então, se a gente for se basear nisso, muitos filhotes acabam morrendo, né? Por causa disso. Então, essa é uma luta nossa diária, né? Tentar não só aumentar o número de filhotes, né, ali na taxa de concepção, mas tentar melhorar também, né, a taxa de sobrevida, né, principalmente em neonato, né? A Liege tá aí na live, mandou assim pra gente. Ela pode falar sobre isso, né? Então tem que também acompanhar não só durante a gestação, mas acompanhar após o nascimento, né? Então aí na Reproped tem um serviço super legal, né? De acompanhamento após o parto, né? Uma coisa que fica em cima do filhote. Então, putz, eu acho isso, assim, sensacional hoje em dia e a gente tem que mesmo trabalhar em cima disso, né? Não dá mais pra deixar, igual você falou, a natureza agir, né? Pelo amor de Deus, né? 2020. Sim, exatamente. Então a gente já falou que isso é mito, né? Letícia tá falando o quê? É interessante até mesmo introduzir a cadela na reprodução no terceiro cio. Ah, Não, foi isso a aquilo gente que a falou, gente falou, né? É verdade. É. isso a A gente gente falou comentou. na primeira live, que a gente recomenda realmente a partir do terceiro cio, né? Dependendo, nunca fazer no primeiro. E a partir do segundo, dependendo da idade da cadela, aí a gente até leva isso em consideração. Se não, também é a partir do terceiro. Tá Beleza. bom? Então, vamos para o próximo momento. O próximo mito. Não, na verdade é uma pergunta. É verdade que a inseminação com sêmen congelado não é feita da mesma forma que com o sêmen fresco? Verdade! Verdade no meio de tantos Eu mitos. gosto quando é verdade. É verdade, eu Gente, gosto. é verdade. É verdade. Por que é verdade, né? Se a gente pensar, o processo de criopreservação de sêmen, ele é um processo em que, querendo ou não, a gente tem uma perda na qualidade, né, do sêmen pós-descongelação. E os espermatozoides, eles ficam mais sensíveis, vamos dizer assim, né? Eles não têm uma viabilidade tão boa quanto de um sêmen fresco. Então, pelo fato deles ficarem mais sofrerem todo esse processo de preservação, descongelação, tudo, na hora que a gente descongela esse sêmen, ele vai ter um tempo de viabilidade menor. Então, se a gente faz intravaginal, igual uma inseminação a fresco, ou de sêmen refrigerado, o percurso que esse espermatozoide tem que percorrer até ele chegar no útero, alcançar o óvulo, fazer, né, fecundação, tudo, eles acabam morrendo na metade do caminho. Então, a maioria não chega lá. Então, o ideal, quando é feita uma criopreservação de sêmen, inseminação com sêmen criopreservado, é fazer a inseminação intrauterina, né? Então, se a gente faz uma inseminação intravaginal, a taxa de sucesso é muito baixa, né? Então, para a gente ter uma taxa de sucesso maior, a inseminação é feita intrauterina, que aí tem a via cirúrgica, né? Que faz uma cirurgia, via endoscopia, que aí por endoscópio, você enxerga a cérvix, passa a cérvix e introduz o sêmen dentro do útero. Mas é verdade, não tem como você fazer uma inseminação artificial com sêmen congelado por via, né, essa via igual de sêmen fresco ou refrigerado, que seria a via intravaginal. Deu uma Dani? travada quando você estava falando, mas é isso mesmo que você falou, né? Então, a gente estima, assim, que, sendo bem otimista, o processo de criopreservação ele vai reduzir 50% da qualidade do sêmen, né? De viabilidade, se a gente for pensar principalmente em motilidade dos espermatozoides.
E assim, essa redução de quase metade da motilidade é complicada na hora de a gente fazer a inseminação. Então, não é nada que a gente está inventando, né? Isso aí é uma coisa que é bem estabelecida na literatura de reprodução de pequenos animais, né? Que inseminação com sêmen congelado, quando você descongela a paleta, né, com os espermatozoides, ela tem que ser realizada intrauterina, não tem conversa, assim. Aí, mas já tentaram fazer intravaginal? Claro que já tentaram fazer intravaginal, né? Foi a primeira coisa que Dá tentaram ruim. fazer. Só que aí não deu certo, né? Ué, fazer o quê? Tentaram. Aí descobriram que realmente tem que ser intrauterina. E é o que você falou, né, Andressa? Você pode usar um endoscópio, né, para realizar essa inseminação, que daí você atravessa a cervix e deposita o sêmen lá no corpo do útero. E também existe a transcirúrgica, né, que daí você vai submeter a cada uma cirurgia e depositar o sêmen no útero, que é o que eles fazem bastante nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Sim, é Unidos, muito comum. eles gostam dessa técnica nos Estados Unidos. Europa e aqui no Brasil a gente está tentando, né, começar a fazer mais essa técnica por endoscopia. Essa é a ideia. Mas é isso. Não tem o que fazer. Não é a mesma coisa, né? Isso é verdade que perguntaram. Não tem como você tratar esse sêmen da mesma maneira. Um sêmen fresco barra refrigerado igual a um sêmen congelado. São coisas diferentes, são condutas diferentes que a gente tem que ter. Sim, sim. E até a gente pensou em fazer uma live sobre criopreservação de sêmen, né? Também. Sobre sêmen, diferença entre sêmen refrigerado e criopreservado. Vamos ver se o pessoal topar, a gente faz um. Isso é bem O pessoal legal, tem assim, né? bastante. Porque aí na clínica, né, na Repropet, a gente consegue fazer um protocolo legal para congelar sêmen, né? Isso está bem estabelecido. Tem um local para armazenar, né? O dia que a gente vai congelar sêmen, a gente parece o Dr. Albieri, do clone. Começa a mexer com nitrogênio líquido, né? Aquela coisa super legal. Mas isso está super bem estabelecido, né? Então, sêmen refrigerado também. Mas é legal dar uma diferenciada nisso, né? Até porque tem bastante gente que assiste a nossa live aqui que cria cão, né? Que tem essa parte de criação. E é legal eles entenderem a diferença e saberem que o resultado também é bom, né? Não vamos falar que o resultado não é bom. Existe o resultado positivo, e a gente precisa cada vez mais congelar e inseminar, assim. De maneira diferente, não igual a inseminação convencional, mas precisa. Sim, sim, é muito importante. Vamos lá. Então, falamos que é verdade. Essa pergunta era uma verdade. É, a gente vai. Tô vendo que tá vindo umas perguntas sobre semi-congelado. A gente vai fazer uma outra sobre isso. Acho que é mais legal, né? Porque essa daqui é mitos e verdades. E aí Mas ó, só deixa eu a falar, gente vai isso aqui é interessante, ó. confessa. Que perguntaram se os filhotes de sêmen congelado são mais susceptíveis. Não, na verdade não são, tá? Não é porque o espermatozoide foi congelado que isso vai afetar a vida do filhote nascido de sêmen congelado. Ele tem a vida normal, igual um filhote vindo de. Ah, aliás, respondeu aqui. Como de monta Sim, natural. É exatamente isso. sim, sim. A gente Nossa, acho que eu tô faz com Deus. e para fazer o congelamento de sêmen existe uma série de pré-requisitos, né? Então a gente faz toda uma série de exames no macho para ver se não tem nenhuma doença que possa transmitir isso para, né, na hora da inseminação da fêmea e possa transmitir isso para as gerações. Então, eu acho que é legal a gente fazer uma live depois sobre isso, que eu acho que o pessoal tem muita dúvida sobre semi-congelado ainda. Então, a gente pode entrar mais a fundo no assunto, É né? legal, a gente explica pra eles, por exemplo, o protocolo que a gente faz. Quando o cara chega, o que que a gente faz primeiro, por que o cara tem que voltar outro dia. Tipo, isso é interessante pra pessoa entender também. Por que que tem que ir duas vezes quando vai congelar o sêmen, né? Que a gente faz um exame prévio e tal. Muita gente não tem nem ideia de que é possível congelar, né? Congelamento de sêmen hoje é uma realidade para a gente, né? A gente faz muito isso, na rotina. Então, a gente a gente faz uma live falando sobre, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta.
acasalar em dias diferentes pode dar filhotes de idades diferentes, maiores ou menores, né? Nasce filhote maior ou menor. Não, isso não acontece. Mas eu não entendi, tipo assim, você tá fazendo protocolo de inseminação, você começa hoje, aí depois de amanhã você vai fazer de novo e depois de novo. Aí você vai É, nascer. o que eu vejo assim, por exemplo, fez 3 inseminações, aí a pessoa acha que vai nascer um filhote da primeira inseminação e um filhote da última inseminação, de tipo, 4 e Ah, 5 dias diferentes, não, entendeu? isso não acontece, porque na verdade a gente vai. A cadela vai ovular, né, em determinado momento. A gente faz várias inseminações para tentar estar com os espermatozoides ali esperando os oócitos, né, os óvulos. Então, na É, realidade, a gente só faz vários protocolos para deixar uma população de espermatozoides ali na tuba uterina esperando os oócitos. Aí, quando os ócitos chegam, né, eles conseguem ir lá e fecundar. Então, é por isso que a gente faz várias inseminações, né? porque no fim ela vai ovular tudo de uma vez, né? Assim, eles vão fecundar todos juntos, não é? Vai fecundar um num dia, outro no outro, outro no outro. É o que eu vejo assim, a pessoa fala, eu quero fazer só uma para não correr o risco de nascerem de tamanhos diferentes. Então, gente, eu já fiz inseminação, uma única inseminação, e nasceu o filhote muito pequenininho e um tamanho normal. Né? Isso daí, o que acontece? É um problema, geralmente, na placentação, né? A placenta daquele filhote que não nutriu ele o suficientemente para, né, para ele nascer do tamanho normal, vamos dizer assim. Ele acaba nascendo menorzinho por isso, não é porque esse daqui nasceu prematuro, a ninhada inteira normal, né, no tempo certo. Esse daqui nasceu prematuro porque a inseminação foi feita no, 5 dias antes, vamos dizer assim, da outra, a primeira em relação à última. Se a gente for pensar em 3, 4 inseminações, né? O primeiro filhote nasceu num dia e foi produzido no primeiro dia e os outros foram no último. Isso não existe, tá? Então, isso é um mito mesmo. O que Então, o eu vejo Thales gente falou é inseminando. verdade. Também depende de onde o filhote implanta no útero, né? Porque depende do local do útero, ele vai acabar tendo uma certa vantagem em relação aos irmãozinhos, né? Também acontece isso. É, a Giovana falou uma verdade, né? A superfetação, às vezes as pessoas acabam, né, achando que é isso, mas não. Isso é uma coisa que acontece em gata, né? Porque gata tem ovulação induzida. É diferente de cadela, né? Então, quando a gata, ela pode acontecer o quê? É uma coisa meio bizarra falar disso, mas acontece com gata. A gata vai cruzar com o macho e na hora Camila que tá aí, a Camila. Camila tá aí, eu vi. Quando o macho introduz o pênis do macho tem espícula. Aí ele vai induzir a ovulação da gata. Aí vamos supor, ficou gestante. Só que aí a gata, ela mesmo assim continua, né, gerando novos folículos, ela vai continuar no processo de ovulação. E aí o que acontece? Ela pode estar gestante, cruzar com outro macho e ficar gestante e gestante, que aí é superfetação. Isso acontece em felino, né? É diferente, né? A gente está falando aqui de uma cadela que vai ter uma ovulação num determinado momento e é isso, né? Então é muito interessante, mas assim, às vezes as pessoas acabam confundindo. O pênis do cachorro não estimula a ovulação da cadela, isso acontece em gato, né? É diferente uma coisa da outra. Sim, até isso é tema de outra. Olha lá, a Camila A falou a Camila depois. verdade, ó. Então. Depois a Camila a gente vai fazer uma live juntas, hein, sister? Que a gente vai falar sobre reprodução em gatos. Que eu vejo também muita gente morre de dúvidas sobre isso. É uma coisa bem, bem difícil, né, de se ver. Mas a doutora Camila é expert no assunto, né? Então, depois a gente fala sobre elas também, Quando que vai ser essa tá, live gente? aí? Então, Faz o merchan. é? Quando vai ser a live? Faz o merchan aí. Vai ser, não sei ainda, né, Camila? Tô esperando. Camila recém-parida. A gente tem que ver quando que a Aurora vai permitir que a gente faça a live, né, cara? Mas vai ter sim, gente. A gente tá cheio das lives agora, né? A gente tá gostando de fazer live. Eu espero que vocês estejam gostando aí também.
das nossas lives. Bom, Mas é legal então, lá. mais um mito, gente. Isso não existe. Então, eu vejo gente falando que tem que fazer inseminação em dias seguidos para não correr esse risco, né? Montas naturais várias ao mesmo tempo, para justamente não ter isso de filhote maior ou menor. Isso não existe, tá, gente? É, Já esse negócio fica de fazer sabendo. inseminação em dia seguido, isso é outro mito, né? Assim, que não tá na nossa lista, né? Ninguém perguntou isso Não pra está na gente. nossa lista, mas isso é um mito. Isso é um A mito, gente né? aproveita e fala sobre isso. Sim, vamos aproveitar Porque aí o lance, né? Pode falar. aproveitar o gancho que o que acontece? A gente tem que saber o seguinte: o sêmen do cão ele fica viável dentro da cadela por volta de umas 48 horas, né? Então, assim, 48, 72 horas. Tem estudos que mostram até 11 dias, que eu já li um estudo falando sobre isso. Tá? Então, se a gente fica fazendo inseminações dias seguidos, eu deixo o cachorro montar diversas vezes na sequência, o que acontece? A gente vai ter um desgaste do sêmen do macho, né? Então, assim, não é interessante, porque quando você faz sem acompanhamento nenhum, você só tem, né, faz essa monta natural, deixa junto o tempo inteiro, ou faz inseminações dias seguidos, o que acontece? Vai diminuindo a qualidade de sêmen desse animal. Né? Se a gente coleta vários dias seguidos, no primeiro dia tá bom, no segundo dia já não tá mais tão bom assim, no terceiro dia já tá mais do que meia boca, no quarto dia então já tá só o pó. É. Então, quando a cadela tá ovulando, você já não tem já uma qualidade de sêmen boa. Né? Então, assim, começou a ovular, a cachorra precisa de um sêmen bom, que tem espermatozoide, você já não vai estar bom assim. Então, além de você ficar estimulando toda hora o animal, você desgasta muito, né? Então, não há necessidade alguma de fazer isso. Né? É, Então, assim, tem um estudo pular muito um dia é o clássico. ideal. Tem um estudo muito clássico disso. Com 48 horas, o espermatozoide ele está viável e com uma boa qualidade seminal para conseguir fecundar os óvulos da cadela naquele momento, né? Depois de 48 horas. Mas tem um trabalho super antigo que eles avaliaram a cadela 11 dias depois. E eles ainda encontraram um ou outro espermatozoide vivo, né? Não é para você esperar 11 dias, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que até com 11 dias tem um espermatozoide ali, né? Então, você fazer a cada 24 horas, você só vai esgotar o seu macho, né? Então, por isso que a gente acaba não recomendando isso. Não é interessante você fazer isso com o macho, porque no final, né, se você fizer um protocolo longo, né, com ele fazendo várias inseminações seguidas, no final ele vai estar com uma concentração espermática muito baixa. E lembra, né, a gente está fazendo essas várias inseminações para tentar encontrar um momento que esse animal, que essa cadela ovulou, né? Vamos pensar assim. Ou seja, se ele tiver esgotado na hora que ela ovulou, todas as inseminações que você fez antes, né? Talvez não adiantem nada. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, por isso que é bom ficar esperando, fazendo cada 48 horas. Respeitar o protocolo, né, Andressa? Quantas vezes a gente pede pro cara assim, daqui 48 horas, a gente faz de novo. Aí ele liga no dia seguinte, então ele cruzou, tudo bem? Aí você fala assim, não É, é pra fazer isso. não, Isso é- e o bom é quando o cliente fala assim, você fala assim, deixa eles separados, deixa eles separados. Não, vou deixar separado, vou deixar separado. Tá bom, vou deixar separado. Aí chega, aí você vai coletar o sêmen, vai ver aquele sêmen ralo, quase sem espermatozoide, pulando 2 dias. Aí você fala, ficaram juntos? Então, pode ser o que tenha acontecido. O sêmen nunca nos engana, né? Ele sempre vai dedurar vocês que mentem para nós veterinários. A gente sempre sabe. Fala, pode ter acontecido de terem ficado juntos. Tipo, pode. eu tenho uma história engraçada com isso. Uma vez tava ensinando uma bulldog, né? Em inglês. E assim, né? Lembra, bulldog em inglês todo mundo fala que tem que ser inseminação artificial que não cruza naturalmente.
E aí eu pedi, né? Deixa separado, que daqui 48 horas eu volto aí. Aí quando eu voltei depois de 48 horas, o macho estava cruzando com a fêmea. Bulldog inglês. Só que eles estavam cruzando deitados, assim, encostados numa parede, assim. Nunca tinha visto isso na minha vida, assim, uma coisa muito estranha, Ai, né? meu Deus. Aí o cara, e aí, o que É, que você vai fazer agora? Eu falei assim, agora eu vou voltar pra minha casa, porque ele já cruzou, ué, o que que eu vou fazer? agora ele acabou com o meu serviço. Agora ele acabou com o meu trabalho. Ele acabou de fazer o meu serviço. Ai, cara, que engraçado foi Ai, esse dia. Deus. É. Mas isso do bulldog inglês, a questão é realmente isso, né? Não necessariamente não é que ele não monte. É que o que acontece é que na hora de montar, eles passam tão mal que acaba vomitando, desmaiando, tendo um treco, pode até morrer tentando montar natural. Não que eles até tentam montar. Só que tem cachorro que não aguenta, que nessa monta ele quase morre, né? Então é por isso que a gente fala que não indica que bulldog monte natural. É justamente pensando na vida do animal, né? É, Porque monta natural, mas tem cachorrinho que é safado mesmo, bulldog que monta. Eles respiram bem, né? São os que respiram melhor, porque se não respirar bem, morre mesmo. Não tem. Por isso que a gente recomenda fazer inseminação, né? eu até entendo, acho que o tutor nesse caso, né? Ele falou assim, vou deixar junto que não vai rolar mesmo, né? Só que aí rolou. Rolou porque eu vi, senão não estaria Não, falando. bulldog é o que eu mais falo, deixa separado, porque nessas de ficar tentando, eu já vi casos de morrer mesmo. O bulldog, a pessoa deixou junto, eu atendi um caso assim, a pessoa marcou de fazer inseminação. Aí, de repente, ele não apareceu no horário. Eu liguei, tá tudo bem e tal, o que aconteceu? Aí ele falou, ó, eu saí um pouquinho, eu deixei o macho junto com a fêmea, eu dei uma volta, assim, saiu um pouco, voltou, o cachorro tava morto. Então a inseminação foi cancelada porque o cachorro Nossa, que horror. morreu, porque ele tentou montar natural e ele não aguentou. Então, assim, geralmente, esses braquicefálicos, né, esses narizinhos muito curtos, o que acontece? Ele tenta montar, só que ele começa a ficar sem ar, né? Geralmente quando tem um palato muito longo ainda por cima. Ele começa a ficar muito sem ar, ele começa a ficar cianótico, né? Ele hiperventila, dá um ataque cardíaco e morre mesmo, ele não aguenta. Se não tiver ninguém ali para socorrer, jogar água, botar o cachorro embaixo do esguicho, eles morrem. É sério a coisa, não é frescura, inseminação artificial. Isso não é mito. Essa é uma boa, hein? Inseminação artificial, a inseminação artificial em braquicefálicos é verdade, tem que ser feita assim, porque senão é perigoso para eles, né? Não, é muito perigoso, né? A gente tem que levar tudo em consideração. E aí, de novo, faz um bom pré-natal, porque a cada tem grande chance de distorcia, né? Assim, muito provavelmente ela vai ter que ir pra cesariana, né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento, tem que estar tudo muito certinho, né? Tem que tomar muito cuidado, né, com esses animais. Sim. A cesariana na Bulldog também é por causa que também não necessariamente que não passe o filhote, às vezes até nasce natural, tem cadelas que parem no natural. Só que é tão sofrido o parto natural, é igual uma monta natural, é tão sofrido para a cadela, né? Respirar, parir, fazer tudo, que acaba sendo o mais indicado realmente a cesariana, porque é muito sofrimento para a cadela, né? Parir natural, uma bulldog. Sim, é um Então, esforço muito elevado para ela, né? sim, acaba a mesma coisa, acaba, né, não respirando direito, pode acabar hiperventilando e levar óbito também. Então, assim, além dos casos de distocia, né? O dog com distocia é meio que, né, andam juntos. Sim, nossa, tem que ter um super acompanhamento, assim. De verdade, eu tenho medo, né? Então, assim, eu gosto de acompanhar, pedir para fazer vários ultrassons, na verdade. Aí na Repropet tem como dosar progesterona, né? Que é um sinal que a cadela, né, tá no momento certo para fazer a cesárea. Então é muito legal, assim, tem que usar todas as ferramentas que a gente tem em mãos, né? Acho que isso é indispensável. Sim, sim, aqui a gente não abre cadela antes de dosar progesterona. Com Ainda certeza, mais né? esses partos eletivos, né? Que a gente sabe que vai
que vai ter que ir para uma cesariana, então American Bully, que é uma raça que tem muito problema em parto, bulldog francês, bulldog inglês, a gente sempre faz o acompanhamento, né, da gestação inteira com ultrassom. No final da gestação a gente repete o ultrassom e faz também dosagem de progesterona. A progesterona que vai dizer para a gente se realmente está na hora de abrir ou não, né? Então assim, a gente não abre antes. E agora a gente tem a facilidade que com o equipamento aqui a gente faz a progesterona em 12 minutos, né? Então a gente nem precisa mais esperar o resultado. A cachorra fica esperando na recepção ali, a gente já dosa e vê, vai para cirurgia ou não, ou volta para casa. Assim, as coisas Então, evoluíram, né, Andressa? Se você pegar, por exemplo, mudado muito a nossa vida. quando tava, sei lá, uns 15 anos atrás, o pessoal fala assim, você tem que mandar a progesterona e o exame demora alguns dias para sair. Era esse papo que tinha quando eu tava na faculdade. Aí quando eu entrei no mestrado, não, tipo, a progesterona já saía mais ou menos no mesmo dia. Agora, você mesmo já tem o aparelho de progesterona, já sai o resultado em 12 minutos, entendeu? Então, as coisas estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo, mas a mentalidade nossa também tem que evoluir, né? E a gente também tem que acompanhar isso. É por isso que a gente também está fazendo essas conversas, né? Para todo mundo ficar alinhado, né? Sobre o que está acontecendo e caminhar todo mundo junto. Sim, sim. Eu sei que isso ainda não é uma realidade, né, no Brasil inteiro. Eu sei que tem gente aí do Brasil todo, até de outros países. Sim. Eu sei que ainda tem lugares em que a progesterona leva 4, 5 dias para sair, né? A gente tem a sorte de ter aqui em São Paulo, um acesso melhor, e agora com equipamento melhor ainda, porque antes, para mim, não demorava tanto. Eu tenho uma parceria boa com outros laboratórios e saía em 4, 5 horas o resultado, né? Só que você esperar 4, 5 horas o resultado, ficar o dia inteiro com uma cadela esperando para ver se vai abrir ou não. Né? Hoje em dia, não. Agora, em 15 minutos, a gente já sabe. O tempo de coletar o sangue, colocar na máquina, a gente já sabe. Né? Então, isso acaba facilitando muito a vida de todos. Né? Nossa, de veterinários, que a gente tem que manejar toda a equipe, que não é só uma pessoa que vai fazer a cirurgia, então são várias pessoas, né? Pelo menos 4 pessoas durante uma cesariana. Então, tem a cirurgiã, tem a anestesista, pelo menos 2 neonatologistas. Então, para você conseguir juntar essa equipe inteira, tem que ser uma coisa assim, né? Rápida, porque se a gente ficar esperando a progesterona, vai sair daqui 5 horas, até ter o resultado, para saber se vai abrir ou não, até chamar a equipe. Agora ficou muito mais prático. Né? Ainda Não, bem. Nossa, assim, tipo, como facilita a vida, né? Vamos ser honestos. Mas é isso, né? Para quem é de São Paulo, né? É bom saber que existe esse equipamento aí, que existe essa facilidade, né? Acho que tudo isso é bem plausível para quem é da capital ou da região mesmo, né? Do interior, né? Do ABC, de Santos, né? Tudo isso é bem viável, não é nada de outro mundo, né? Para pet ficar ali na Avenida dos Bandeirantes ainda. Sim, sim. Agora pelo menos já tem essa facilidade aí. Mas eu sei, infelizmente não é uma realidade de todos. Mas quem sabe o pessoal aí que trabalha em outros lugares, em outros estados, não adquire também uma máquina dessa. Não vou fazer propaganda aqui, que eu não estou ganhando nada com essa propaganda. Se eles quiserem pagar, a gente fala, tô brincando. Mas é isso. Né? Então, a gente rodou, saiu da pergunta. Aí, quem sabe a gente não faz umas filiais, né, gente? Ó, Pará, abrir uma Repropet filial em outros estados. Quem sabe, quem sabe? É uma boa. A gente leva, né, toda essa tecnologia para vocês que moram em outros lugares aí. O Ceará também, aí, ó, que beleza. Ceará é Vamos abrir legal, hein? várias filiais. Quem Já sabe? Vamos, visitei. vamos, vamos pensar sobre isso. Né? Várias franquias. Vamos que vamos. Então, vamos continuar?
que a gente falou, rodou Qual que era a pergunta mesmo? Parece faculdade, assim, escola. e Mas começa a ler os o que que você comentários, se queria perde. mesmo? Né? Quem sabe? A Repropet tem um aninho só. Quem sabe quando a gente crescer mais, a gente ficar. A gente pode pensar em abrir umas franquias. Vamos lá, continuação, gente. Não, ó, a gente já tá com 45 minutos. Dani, a gente se perdeu no tempo, né? Caramba, meu, Ai, vai. meu Deus do céu. Mas Vamos vamos para a lá. pergunta. Continuação, próxima pergunta. Perguntaram o seguinte: se é verdade que uma fêmea muito agressiva, que não aceita machos, acaba não engravidando pelo nível de cortisol. Não, isso é Então, mito. isso é mito, gente. Porque, assim, o que a gente tem que pensar? Né? Eu já inseminei cadelas muito, muito bravas, que teve que pôr focinheira e a bicha parecia um touro bandido na hora de inseminar, de tanto que ela pulava e retorcia e de tudo e queria matar o macho e emprenhou. Essa, por exemplo, emprenhou de 10 filhotes. Então, assim, lógico, o cortisol, o estresse, prejudica na reprodução? Lógico que sim. Um estresse contínuo, né? Um estresse muito, assim, imediato, muito em curto prazo, assim, não chega ao ponto de fazer a cadela não ovular. Então, assim, se for um estresse, a cachorra vive num canil fundo de quintal horroroso, morre de estresse todo dia, um cachorro extremamente estressado por vários motivos, isso sim vai acabar interferindo na reprodução, é a minha opinião. Assim, existe tipo uma diferença, né? Existe uma diferença entre uma coisa contínua, crônica, né? E uma coisa aguda daquele momento, né? Que a cachorra tá brava porque, sei lá, você tá manipulando ela, né? Que é o que o pessoal acaba confundindo. Às vezes ela não gosta do macho e aí a pessoa fala assim, ai, nossa, ela é agressiva, não vai emprenhar. Não, não é bem assim. Eu acho que a gente teve uma experiência muito boa na nossa vida com cadela brava. Não é brava não, né? Com cadela um pouco mais, sei lá, arredia, assim, que não gostava que a gente tocava nelas, aquelas cadelas que trabalham, né? Que eram as cadelas do exército. Você lembra disso? Que eram cadelas que Sim, são, essas mesmo. que são cães de combate, tal, cães que são criados diferentes, né? E assim, nossa, eu lembro dessas cachorras que elas emprenhavam e eu ainda adicionaria que elas eram boas mães, né? Eu não lembro de um caso de uma cachorra que não era uma boa mãe dali. E não, né? Então, na verdade, tipo, aquele negócio agudo, aquela coisa daquele momento, não vai influenciar, né? Aquele momento que ela tá brava com o macho, coisas desse tipo. O que você tem que pensar é que às vezes a cadela ela vive numa condição horrível, né? Uma condição que daí ela vai acabar tendo realmente nível de cortisol elevado porque ela tá estressada continuamente. Daí a situação muda, né? Sim, aí sim interfere, né? Aí sim você desregula todo. Ixi, travou, gente? Travou em quem? Eu? É isso aí, Giovana. O cortisol pode inibir o eixo. A gente Então, esse travou. estresse. Então, tô vendo aqui o pessoal falando que a gente travou. Não, você travou uma hora, mas aí eu fingi que nada aconteceu e a gente continuou. Então você continua. Desse jeito que eu falo e depois o Daniel repete tudo que eu falei. Não, Tô vendo. teve uma que você falou que travou, aí eu repeti o que você falou porque eu percebi que travou, tá? Ai, Deus. Às vezes trava aí o de vocês, o daqui tá normal. Mas é isso. Então, se for um estresse contínuo, o cortisol realmente ele vai inibir todo o eixo. Mas se for um estresse momentâneo, assim, tipo, na cobertura, por isso que a gente evita esse estresse fazendo a inseminação artificial, né? Você não precisa fazer a cachorra passar por esse estresse de a cachorra odeia esse macho. Você vai colocar o cachorro para cruzar com esse macho, tipo, ela vai ficar realmente muito estressada. A inseminação artificial você evita todo esse estresse. Eles não precisam nem se ver.
Fica um em cada sala. Então, esses cães de trabalho que têm esse instinto, eles, né, têm um instinto mais bravo, que não pode ver outro cão, que é uma condição que é válido, vamos dizer assim, para quem cria esse tipo de cão, né? Para essa função, a inseminação artificial é o ideal, porque você não vai submeter o animal a esse estresse todo, né? É isso? Travei? Eu travei, mas aí eu voltei e apareceu um aviso assim no celular. Bom, quer dar uma olhada nas perguntas aqui? Que a gente tem 10 minutos. Tinha mais uma pergunta aqui, mas não sei se o pessoal está perguntando alguma coisa. Ah, vamos fazer a nossa aí, a gente termina as nossas perguntas que a gente ficou devendo, né? E aí a gente fecha esse capítulo. Aí, gente, não vai ter terceira live, por favor, de mitos e verdades. A gente faz outro tema. 20 vezes a mesma coisa, né? Mesma coisa não, porque o que mais tem nessa vida é mitos e verdades sobre reprodução, porque o que eu escuto de mitos é demais, assim. Uns mitos que, pelo amor de Deus. Então, acho que mais fácil a gente fazer um canal no YouTube só de mitos e verdades. Ia ser engraçado. Porque o negócio, olha, tem muitos, tá? Última pergunta, então. Perguntaram se o macho tem que ser menor do que a fêmea. Não, é uma afirmação. O macho tem que ser menor do que a fêmea. Caso contrário, os filhotes ficarão muito grandes. Terão que nascer através de cesariana. Então, se a gente for pensar na mesma raça, isso é mito, né? Na verdade, não tem nada a ver, né? O que vai definir, na verdade, o tamanho dos filhotes, a gente tem que pensar bastante nisso. É o tamanho da cadela, do útero da cadela, né? Então, um cachorro não vai ficar crescendo dentro da mãe e explodir o útero dela, né? Isso não vai acontecer. O que pode acontecer, eu acho que, na verdade, isso tem bastante verdade, se a cadela ficar gestante de um único feto. Porque daí esse feto, ele sim, vai crescer bastante, ele vai acabar se desenvolvendo muito, e aí a cadela pode acabar entrando no que a gente chama de quadro de síndrome do feto único. Que daí, às vezes, esse cachorro ele não dá o start do parto, e aí a cadela, né, ela acaba não tendo as contrações de parto, ela não entra em parto, e daí tem que entrar numa cesárea de emergência. Isso pode acabar acontecendo. Ou ela inicia o parto, não dá conta de parir esse filhote, tem que ir para uma cesárea de emergência. Mas estou falando isso quando é um filhote só, né? Se a gente for pensar na realidade, né? Um cachorro maior que a cadela, se ele cruzar com ela, não vai acabar tendo problemas, né? Nesse quesito de não nascer os filhotes. Você não concorda? Sim, sim. Eu já vi várias, assim, por exemplo, mas da mesma raça, né? Então, por exemplo, Raça. Yorkshire, eu já vi um Yorkshire micro com um Yorkshire extra large, que pegou a cachorra sem querer. E no fim nasceram os 3 filhotinhos, mas lógico, gente, como a gente já falou, tem que ser feito o acompanhamento da gestação, tem que ser feito todo um acompanhamento, né? Não a gente sabe que a gente fez todo o acompanhamento dessa cadela, filhotes nasceram bem, nasceram de tamanho normal, não nasceram nada de exagerado, assim. Então, isso a gente tem que levar em consideração, porque é importantíssimo fazer o pré-natal dessa cadela, independente do tamanho do macho, independente do tamanho da fêmea, tem que fazer o pré-natal de todo mundo, né? Marcelo, responde minha pergunta, por favor. O que você perguntou, Marcelo? Nem Então, eu comecei a perdeu aqui. voltar, só que eu não achei também, ó. Tá todo mundo falando, não travou, não travou, não travou. Não... Pergunta, Marcelo. Pede Faz pra de eu perguntar de novo. novo. Ai, meu Deus, faltam 5 minutos. Não, assim, eu gostei Faz de dessa novo. live que a gente acabou abordando coisas que a gente não tinha falado na outra, assim, de verdade. A gente acabou falando bastante A de gente só abordou coisas pré-natal. que você falou na outra, né? Mas na outra ficou bastante a parte de biotecnologia. Acho que dessa vez a gente falou bastante de obstetrícia, de fazer pré-natal, de pensar em cesariana, de acompanhamento da cadela. Eu acho que isso é Sim, interessante, assim, né? É que se vocês forem assim pensar bem, a gente fez uma continuação de uma para outra. É que era para tudo ficar num dia só, não deu aquele dia, né? Mas não coube. Olha lá, ele mandou a pergunta. O que é a pergunta? Eu levei um casal de Beagles na Repropet. E o macho depois fez uma Marcelo, tontura. Marcelo.
Ah, Isso é comum? Tipo, você você estimular uma lembra vez e disso? ele fazer monta natural? Você coletou sêmen dele? Foi isso que você fez? Eu acho que sim. Não lembro mais, mas acho que sim. Se ele tá falando que sim, sim. É, eu já vi casos assim, do cachorro não ter libido, e depois que coletou sêmen, deu, deu uma corda nele e ele começou a montar natural. Isso eu já vi sim. Pode acontecer de estimular e ele depois fazer monta natural. Ele É, aprende que é relativamente. bom. O ovário policístico atrapalha na reprodução? Atrapalha sim. Ele não conseguiu coletar nada, dias depois ele fez natural. Ah, isso pode acontecer. Ah, lembrei quem é. Ah, sim. Estimulou e ele não ejaculou, né? E Ah, depois você ele montou ensinou natural. pra ele como é que fazia, na Eu verdade. Ele era. ensinei, ele foi lá e fez natural É, depois. mas aconteceu. Gente, então, Acontece. faltam 4 minutos. Deixa eu falar para vocês, para quem ficou até o final aí, vou fazer um spoiler, alerta de spoiler. Vai ter uma live semana que vem com a doutora Liege, Pup Science e Repropet, tá? Então, já fica anotado aí. Semana que vem a gente vai fazer uma live sobre os cuidados que devem ter no final da gestação e tudo. É, Então, bastante gente tá são quatro pedindo minutos. Que mesmo. bom, Marcelo, fico feliz. Então, já para vocês ficarem alertas aí, essa semana a gente vai começar a divulgar essa próxima live, vai ser semana que vem, tá bom? E aí, depois, quem sabe, a gente vai fazer uma também, né, Dani, de biotech em sêmen. Ah, eu gosto de Depois vai ter uma pensar. com a Camila sobre felinos, reprodução em felinos. E a gente vai indo assim com as lives. A A gente gente tem podia curso fazer também, de gente, que agora congelação, né, Dre? O que que o pessoal acha, é. será? De congelação, Eu refrigeração. vou fazer uma enquete lá, se vocês querem, tá bom? De congelação, refrigeração. E é isso, faltam 2 minutos para fechar a live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada até agora para quem ficou. Quem ficou com dúvidas, pode mandar mensagem, tá bom? Manda um direct aí que a gente responde. Se precisar uma dúvida mais técnica, a gente pode agendar alguma coisa, alguma consulta. E a gente vai se falando. O Repropet está à disposição. A gente, quem quiser, entra depois no site, vê nossos serviços. E a gente vai se falando aí, pessoal. Muito obrigada a todos. Se cuidem aí na quarentena. Fiquem em casa, né? Pra gente acabar logo com isso. Quem puder, fique em casa. Então, a gente vai fazer uma de sêmen também, né, Dani? Vamos sim, Esse, aí a meu gente. Deus, manda um direct, gente. As perguntas se perdem, aí a gente fica louco com as perguntas. Tá É, bom? o pessoal tá Manda um pedindo. direct. Quem Tchau, mandou mãe. pergunta aí, Minha mãe mandou positivo, ai, meu. minha Tô mãe falando tchau pra mandando. ela. Tchau, tchau, mãe. Então, gente, é isso. Né? A gente está à disposição. Quem mandou pergunta durante a live, manda direct, gente, porque a gente se perde aqui nas perguntas não é porque a gente não quer falar, não, é porque não dá tempo. Aí já acabou a nossa segunda live sobre mitos e verdades. Beijo, dona Angrimani. Minha mãe também, beijo. É isso então. A gente vai se falando, tá bom, gente? Beijo a todos. Boa noite. Eu vou Boa tentar deixar essa noite. live gravada. Fica 24 horas, então chama todo mundo para assistir. Eu vou ver se eu consigo salvar a live para a gente postar depois no canal lá da Repropet. Tá bom? Então é isso. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Dani. Tchau. Brigadão. Tchau, Dre. Falou. Beijo. Até. Vai desligar? Sozinho? Não Tem sei. 20 segundos, então. Tem 20 segundos ainda. Então, tchau, gente. Vamos fazer 10, 9. Mas é isso. Entrem lá no nosso site, curta aí a nosso Insta, né? Segue a gente que a gente vai postar